Diga seu nome completo. Boa noite, Valquíria de Andrade Mello. Valquíria, qual é a bênção que teu coração tá? Vou compartilhar com a igreja. E eu quero dizer aos irmãos que eu fiquei afastada uma época, me afastei dos caminhos do Senhor e passei por uma luta muito grande. Passei muito aperto. Eu sou confeiteira e teve uma fase assim que parece que todas as portas fecharam. Por mais que eu corria atrás de serviço, não aparecia. Foi um pouquinho antes da pandemia. Aí, quando chegou a pandemia, ninguém fazia festa. Então, quem é que ia me contratar para alguma coisa? Houve uma série de restrições na pandemia. Exato. Então, foi assim, um momento muito difícil. Eu pago aluguel, eu moro com a minha filha e minha neta. Então, foi um momento muito difícil. Eu falei, e agora? O que eu faço? E aí, eu fui trabalhar com meu genro de ajudante de pedreiro e pintura. Porque, assim, eu amo mexer com pintura de casa, de comércio. Confeiteira, foi trabalhar ajudante de pedreiro? Foi. E às vezes eu chegava nos lugares assim, as pessoas olhavam e meio que debochavam e falavam pro meu genro, né? Cadê seu ajudante? Aí ele falava, minha sogra. Então as pessoas olham, as pessoas julgam, né? Nossa, uma mulher de pedreiro, trabalha de pintura. Aí olhava assim, nossa, mas ela não tem a carinha de nojinho, como é que ela vai fazer esse serviço? Aí eu até falei para um cliente, né? Eu falei assim, olha, vamos fazer assim, quando eu terminar o serviço, aí o senhor fala o que o senhor achou do serviço. Deixa eu primeiro terminar, né, para poder o senhor entender, o senhor conhecer o trabalho. Aí ele, tá bom. E toda hora ele entrava para olhar o serviço, toda hora ele entrava. E eu falava pro meu genro assim, eu acho que esse homem não gostou que eu vim aqui. Porque eram pessoas assim, né, num padrão diferente, né, bem elevado. E aí, quando ele chegou no serviço, no final, foi uma semana, quando ele viu o serviço, ele falou assim, ele chegou e me falou assim, olha, moça, eu te devo desculpa. Aí eu falei, por quê? Aí ele, nossa, vocês são muito caprichosos, que serviço maravilhoso. Aí eu até brinquei e falei assim, essa é a vantagem de ser mulher, né? Porque a mulher é mais caprichosa do que o homem. Aí ele riu. Então, assim, eu tive que trabalhar nesse serviço, só que eu tenho vários problemas de coluna. Então, eu não poderia. Mas a pandemia me obrigou a trabalhar e agradeço a Deus por isso. Mesmo assim, eu tive que morar até uma época com a minha filha, né, meu genro. Tive que morar numa casa deles, porque estava muito difícil pagar aluguel, só trabalhando de serviço assim. E aí eu orava e falava, Senhor, o que eu faço? As portas estão fechadas. Eu preciso arrumar um emprego fixo e eu não posso ficar trabalhando nesse serviço. É muito pesado por problema da minha saúde. Cada vez eu estava ficando pior. E eu falei, o que eu vou fazer? Então, tipo assim, eu trabalhava uma semana e na outra semana eu ficava de cama. Então foi uma fase muito difícil, eu chorava muito. E aí eu resolvi, nisso eu fui morar em Itapevi, saí daqui e fui para Itapevi. Fiquei uma época lá da pandemia. Quando começou a passar a época da pandemia, eu falei para minha filha, agradeço muito, mas eu tenho que voltar. Eu preciso voltar para a minha vida. E aí conversei com a minha filha que morava comigo, falei, vamos voltar para Cotia? Ela falou, vamos. Voltamos, consegui alugar outra casa. E aí o casal que congrega aqui também, que são assim, uma bênção na minha vida, eu falo que todo dia para eles, que Deus preparou e colocou eles na minha vida, falaram assim para mim, vamos lá na igreja, nós estamos congregando lá na Paz e Vida. Eu falei, eu já fui lá algumas vezes conhecer, eu falei, vamos. E comecei a vir com eles. E aí comecei a buscar e pedindo a Deus, né, para poder o Senhor preparar e abrir uma porta que eu precisava de um serviço registrado. E aí comecei a vir, aí começou a campanha de portas abertas. E eu comecei a orar, eu falei, Senhor, é nessa campanha. Eu falei, eu não vou aceitar esperar outra campanha. Eu preciso dessa. E nisso, eu quero até aproveitar para poder falar isso para os irmãos. Mesmo eu afastada dos caminhos do Senhor, eu nunca deixei de ser dizimista e ofertante. Eu não ia para a igreja, ia uma vez ou outra, mas o meu dízimo eu tirava e mandava. Quando eu comecei a vir aqui, eu até perguntei, me orientei com uma irmã, perguntei para ela, se eu podia estar trazendo por semana o meu dízimo, porque eu não recebia por mês. Então era por semana. Ela falou que podia. E eu comecei a trazer meu dízimo. E aí a minha irmã pegou e falou assim, vamos fazer as contas de quanto você ganha e o que você tem para pagar. Falei, vamos. E começamos a fazer os cálculos. E a minha irmã, ela ganha muito bem. Quando nós fizemos as contas, ela falou assim, mas as contas não fecham, não está batendo. Você não pode ganhar, um exemplo, você não pode ganhar 1.000 e você pagar 1.500. Isso não existe. Falei, então, talvez essa conta não bate para você, para mim bate. Porque mesmo na época eu estava passando por muita dificuldade, o Senhor nunca deixou faltar
o que eu precisava. Nunca. Nem para mim, nem para minha filha, nem para minha neta. E ali eu falei para ela assim, aí eu falei assim, você tem que ser dizimista. Ela falou, eu não tenho fé para isso. Eu falei, mas você precisa, está na palavra. E eu fui mostrar para ela, explicar. Então, assim, mesmo afastada, eu nunca deixei de ser dizimista. E sempre ensinei isso para meus filhos. E aí eu comecei a campanha. Irmãos, na primeira semana da campanha de Portas Abertas, o Senhor preparou uma porta. E eu sempre quis trabalhar, porque eu estava fazendo faculdade de serviço social. Mas, infelizmente, como eu fiquei desempregada, a situação estava difícil, eu tive que trancar minha matrícula. Porque isso estava eu e minha filha. Aí eu falei para minha filha, ou eu ou você. As duas não dá. E aí a minha filha continuou e eu resolvi parar. Aí eu tranquei a minha. E aí apareceu esse serviço. E eu fiquei muito feliz, porque eu estou trabalhando de cuidadora, que é uma área que eu gosto muito. Não tem muito a ver, né, com confeiteira, que é a minha área confeiteira, mas eu estou apaixonada pelo serviço. E eu pedi muito a Deus nessa campanha que o Senhor preparasse um serviço que não atrapalhasse nos cultos. Então eu falava, Senhor, eu quero continuar indo para a igreja, mas eu preciso trabalhar. Então eu peço que o Senhor prepare algo que dá para conciliar os dois. E aí agora eu consigo trabalhar nos dois serviços, eu continuo sendo confeiteira e continuo trabalhando como cuidadora, que eu estou amando o serviço, trabalho com pessoas especiais, que assim é muito gratificante, é maravilhoso. E aí eu consigo vir para a igreja. Às vezes até falo para a irmã, eu chego às vezes atrasada que eu vim direto do serviço para cá. Mas assim, eu queria dizer para os irmãos, mesmo ganhando pouco, mesmo sendo difícil, não deixe de ser dizimista e ofertante. Porque é um milagre tão grande que você vai pagar as contas, mas você não sabe como que você conseguiu pagar. Porque você não ganhou o suficiente para aquilo ali. Então, mas assim, é um milagre de Deus. Então não dá muito para explicar. E eu agradeço muito, muito a Deus por essa oportunidade, pelo Senhor ter preparado. Quer dizer que lá atrás, em meio àquela dificuldade toda que a irmã estava enfrentando, a sua irmã de sangue falou, não bate. Mas ali você estava vendo Deus surpreendendo, operando milagres. Sempre, sempre. Como se dinheiro aparecesse. Exatamente. Vale a pena ser fiel. Assim aparecia. Era incrível. Às vezes a pessoa chegava assim e falava assim, olha, eu vou te transferir tanto para poder te ajudar a pagar a conta de água. Olha, cesta básica, eu já ganhei cesta básica, tem que dividir com outras pessoas também, precisava de tanto que o Senhor preparou mesmo. Tá sobrando alimento. Sobrando. O segredo é ser fiel. Ser fiel. Quem fez tudo isso? O Senhor Jesus. Repete seu nome. Valquíria de Andrade Melo. Deus continue abençoando.